Peregrinação Infantil, que nós temos todos os cultos de quinta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite. De 0 a 9 anos, as crianças são contempladas com turmas, onde elas recebem a mesma mensagem que a mensagem do Evangelho, mas numa linguagem que elas possam compreender melhor, possam interagir mais e assim serem também abençoadas. Louvado seja Deus pelas nossas crianças. Jesus é a expressão suprema da justiça de Deus. Você pode repetir comigo essa frase? Jesus é a expressão suprema da justiça de Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Mateus, primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 6 apenas. Os irmãos podem permanecer assentados como estão. Trata-se de uma bem-aventurança, uma das 8 bem-aventuranças, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero convidá-lo a repetir comigo agora em uníssono. Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Este é o tema da nossa meditação nesta noite, aproveitando a oportunidade, quando nós damos graças a Deus pela formatura de mais uma turma de direito, tratarmos de fome e sede de justiça, no sentido de uma atitude que se espera ser natural de todo ser humano, que é a indignação diante da injustiça, que é a busca incessante pela prática da justiça, comumente entendido como dar a cada um o que lhe é devido, dar a cada um o que merece, mas nós sabemos que esse conceito de justiça é muito mais profundo e discutido em várias áreas do conhecimento. A indignação diante da injustiça muitas vezes nos toma o coração. Como não se indignar? Como não sentir esta fome e sede de justiça, por exemplo, diante da desigualdade social e econômica? E eu busquei um dado atualizado sobre isso e fiquei mais indignado ainda. Quanto mais a gente se informa sobre isso, mais a gente se indigna. Na década de 90, Toninho, 1% da população mais rica do mundo detinha 16% da renda mundial. 30 anos depois, agora na nossa época, 1% retém 42% da renda mundial. Quase a metade de toda a riqueza produzida no mundo, que não é produzida somente por estes. Não podemos dizer que eles não produzem riqueza, mas não é produzida só por estes. 42%. Uma violência, na verdade, praticada por pessoas, mas também por instituições, por nações até. Falando em violência, como não se indignar diante da discriminação contra o ser humano, por uma opção que ele faça, pelo lugar onde ele nasceu, por ser mulher ou pela cor da sua pele? Como não se indignar, por exemplo, diante da corrupção no próprio sistema judiciário? Situações, irmão Everaldo, que milita nessa área, que nos deixam perplexos. E eu falo aqui como cidadão comum, apenas como cidadão brasileiro. Nós nos deparamos com situações que são no mínimo esdrúxulas. Por nada a gente encontra um juiz que ele mesmo é o promotor e ele mesmo é o advogado. E aí a gente fica sem ter a quem recorrer. É o nosso próprio sistema jurídico. Mas quando nós nos indignamos, quando sentimos este anseio, quando sentimos essa carência por justiça, automaticamente nós deveríamos também pensar em qual será o modelo de justiça que nós vamos adotar para a nossa própria prática, para as nossas ações. Porque é muito fácil elaborarmos um discurso contra a injustiça e estabelecermos de forma abstrata, mas muito distante da realidade, padrões de justiça. Mas qual será o modelo para a nossa própria vida?
para a justiça própria, para as nossas próprias ações. É por isso que quando nós estamos diante do Evangelho de Mateus, nós percebemos que, de uma forma muito simples, o conceito de justiça para Mateus é o conceito simplesmente de fidelidade pessoal a Deus. Quando Mateus usa essa palavra justiça, a maioria das vezes, segundo os estudiosos, ele está se referindo à fidelidade pessoal a Deus. E Mateus tem um modelo, e ele escreveu exatamente para apresentar quem é esse modelo de fidelidade pessoal a Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos aproveitar essa oportunidade para refletir, sim, sobre as injustiças que graçam no mundo, mas também, pessoalmente, cada um de nós, nesta noite, refletirmos sobre o modelo que temos adotado para a nossa própria vida, se de fato este modelo é suficiente, pode ser a fonte para a nossa justiça pessoalmente. Nós estamos diante do chamado Sermão da Montanha, um dos discursos, um dos trechos da literatura mundial que são os mais conhecidos. É o primeiro dos discursos de Jesus, e aqui Mateus, literariamente, de uma forma muito própria, falando aos judeus, escrevendo, na verdade, a um público judeu, está apresentando Jesus como sendo superior a Moisés. Então, no pano de fundo dessas palavras de Jesus, nós temos as palavras que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo. Então, assim como Moisés foi usado por Deus para apresentar a lei ao povo, Jesus agora, como o próprio Deus, segundo Mateus, por isso mesmo superior a Moisés, apresenta qual é o seu padrão de justiça. Eu digo de justiça, esse não é o único assunto, mas é um dos principais assuntos de todo o Sermão da Montanha. A justiça, portanto, é um desses temas principais, só que aqui a abordagem que Jesus faz é totalmente diferente da que Moisés precisou fazer naquele momento da entrega da lei. Porque ali Moisés estava apresentando os 10 mandamentos recebidos de Deus como sendo um código de leis, um código moral, um código, portanto, de justiça, que era apresentado como a exigência de Deus para que o povo pudesse entrar na aliança com ele. Nós devemos lembrar do capítulo 19 e capítulo 20 de Êxodo, quando Deus diz: olha, eu sou o Senhor. Ele se manifestou ali, até com fenômenos da natureza, pessoalmente a Moisés, e diz: eu sou o Senhor que te libertou, o Senhor que fez justiça, o Senhor que retirou o seu povo da opressão do Egito. Agora você deve cumprir a minha lei. Aqui nós estamos diante de um contrato, matéria-prima do trabalho, por exemplo, de um advogado, diante de um contrato. E esse contrato é bilateral. Existe um Deus que é o dono da terra, que é o dono do próprio povo, e existe aqui então as cláusulas, os artigos, as exigências para que esse povo possa, de alguma forma, receber os benefícios que Deus daria através daquela terra e viver bem, e viver de forma abençoada, de forma próspera naquela terra que pertencia a ele. Mas o que Jesus está fazendo agora é algo totalmente diferente, e eu preciso passar mais tempo falando sobre isso, porque isso é fundamental na visão que Jesus apresenta sobre justiça, e que pode ser um confronto com o que você espera, por exemplo, sobre sua relação com Deus, a forma como você deve se relacionar com Deus. Porque pode ser que você entrou aqui no Monte Sinai e saia daqui no Monte Sinai, e você não tenha passado por essa colina, por esse monte lá da Galileia, lá das margens de Cafarnaum, provavelmente. E eu lamentarei muito se você resistir em cruzar essa distância entre o Monte Sinai e o monte onde Jesus proferiu as bem-aventuranças, porque ele começa dizendo que os súditos do seu reino, ele não é mais o mediador do reino, ele é o próprio rei, o rei de justiça que chegou, e ele está dizendo: vocês, meus súditos, são bem-aventurados.
E vocês herdarão a terra, por exemplo. E vocês herdarão todos os benefícios, todas as bênçãos. Vocês já começam entrando no reino e recebendo a bênção. E com essa bênção que vocês recebem, agora vocês podem viver de acordo com as exigências desse reino. Percebeu a diferença? É o oposto. Não é assim, aqui estão as regras, se você cumprir, você será abençoado. Não. Você está sendo abençoado para cumprir as regras. Muda totalmente. Como é que os jovens dizem hoje? Vira a chavinha? É assim, né? Eu preciso andar com ele para aprender como é que se comunica. Vira a chavinha. Porque não é obedecer para ser abençoado. É ser abençoado e só assim ser capaz de obedecer com a bênção de Deus. Macários, bem-aventurados, abençoados, apoiados por Deus. O rei chegou. E os seus súditos estão diante dele. Os seus discípulos se aproximam. João, o Batista, já havia anunciado: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. E o Senhor Jesus, apresentado como sendo o próprio rei, estabelece o seu padrão de justiça e abençoa os seus súditos para que assim eles possam cumprir as suas exigências. Isso fica claro na primeira das bem-aventuranças. Nós precisamos lê-las como um conjunto. É difícil separar, é difícil classificar. Nós precisamos entender que a primeira tem uma razão para ser a primeira. E a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua carência espiritual, a sua dependência total de Deus. Assim como Adão, o terroso, aquele que foi feito como um boneco diante de Deus, mas não tinha vida, e Deus soprou em suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. Agora, para entrar no reino, para ser um súdito do rei da justiça, ele precisa primeiro ser abençoado. Então o rei diz: abençoado é você. Então ele olha para Juliano e diz: Juliano, você é abençoado. Só que ele diz para pessoas que diante daquela sociedade eram pessoas famintas, sem terra, tinha sem terra lá também, sem terra, sem propriedade, sem sobrenome, sem nada na vida. E Jesus chega para essas pessoas que eram marginalizadas, que eram excluídas, e diz: vocês são abençoados, vocês têm a bênção de Deus. Mas como assim? Não são os aristocratas? Não é a corte imperial? Não são os sacerdotes? Não, é o povo, é a gente simples, é quem reconhece a dependência de Deus. Se você reconhece que o seu espírito carece da justiça de Deus, você receberá a bênção para ser uma pessoa justa. É isso que diz a palavra do Senhor. O capítulo 3, que nós já referimos, onde João Batista anuncia que o rei havia chegado, nesse mesmo capítulo nós temos a resposta àquela questão inicial. Tudo bem, nós temos uma indignação diante da injustiça, nós temos uma fome, uma sede de justiça, mas qual é o padrão? Qual é o modelo? E é interessante que Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado por ele. E o que é que João Batista diz? Não é justo. Ele poderia dizer, né? Não é justo. Ou seja, como assim? Eu é que deveria ser batizado por você, e você vem a mim? Eu não sou digno nem de ser seu escravo, nem de amarrar suas sandálias. E Jesus diz algo que é impressionante. Ele diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém a você, no seu ministério, anunciando a chegada do Messias, e a mim, como o próprio Messias, como o próprio Deus, na forma de um homem perfeito, mas plenamente Deus, cumprir toda a justiça. Percebe que Mateus responde à pergunta que está em todo o seu livro? Qual é o modelo de justiça, de fidelidade pessoal a Deus? O próprio Deus em carne. O próprio Deus. No versículo 17 diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É nele que eu satisfaço a minha justiça. É nele que eu encontro a minha justiça. A minha justiça reside nele. Ele é o meu filho amado. Então nós temos agora um padrão de justiça a ser seguido.
toda a justiça se cumpriu na pessoa de Jesus. Entenda bem isso. Existiu um homem, verdadeiramente homem, chamado Jesus de Nazaré, que chegou diante das autoridades judaicas e disse: quem dentre vós me convence do pecado, como está registrado no Evangelho de João? E essa pergunta continua sem resposta até hoje. Quem dentre vós me convence de um pecado, por pensamento, por palavra ou por ato? E só Deus poderia realizar isso na vida de Jesus de Nazaré, Deus encarnado, na forma de servo, em nosso lugar, para viver a justiça que nós nunca poderíamos viver. Por quê? Esse é o nosso ponto de partida. Ninguém é justo, só há um justo. Ninguém é justo, só há um justo. Eu creio, me permitam, poderia até dizer data máxima vênia, me permitam, mas essa deveria ser a maior fome, a maior sede de um advogado, por exemplo. Ser justo. Ser justo. Não apenas apresentar uma defesa belíssima e convincente, mas ser uma pessoa justa, que vive aquilo que esboça, aquilo que apresenta. Mas a palavra de Deus diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que não há nenhum justo. Sábio Salomão disse isso. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Diante desta realidade, foi que o Senhor Jesus veio e disse: importa cumprir toda a justiça de Deus. O apóstolo Paulo repetiu Eclesiastes e disse: não há nenhum justo. Então nós devemos entender, em primeiro lugar, que estamos falando de uma justiça que não pode ser produzida pelo ser humano. Fome e sede de uma justiça que não pode ser gerada por nós, que vem de fora, que é a justiça do próprio Deus, que nós recebemos, não produzimos. Nós não produzimos a justiça pelo esforço em obedecer à lei. Nós recebemos a justiça através do relacionamento com Cristo, e isso nos capacita a cumprir a lei. Vamos ainda, em Mateus capítulo 5, avançar um pouco para um versículo também muito importante. A partir do versículo 17 do capítulo 5, nós já lemos o 17 do 3, agora a partir do versículo 17, nós temos palavras de Jesus que precisam ser interpretadas corretamente. O 17 diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mas no final, no versículo 20, ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como assim? Então, nós estamos diante dos fariseus que eram meticulosos na interpretação da lei, eram peritos na interpretação da lei, e eles inclusive criavam leis chamadas leis de cerca para que assim fossem protegidos e não quebrassem as leis principais, como por exemplo a lei para guardar o sábado. Eles criavam leis de cerca, por exemplo, contando a quantidade de passos que alguém poderia dar no dia do sábado, e assim considerar que não quebrou o dia do sábado. Eles eram extremamente meticulosos. E agora Jesus disse que a justiça daquelas pessoas iletradas, analfabetas, que não tinham acesso a uma instrução, que não podiam contratar um rabino ou ter acesso a uma sinagoga, muito mais, eles poderiam ter uma justiça que excederia a justiça dos fariseus. Ele só pode estar falando de uma coisa: ele só pode estar dizendo que a justiça de Deus é superior à justiça dos homens. Nós só podemos exceder a justiça dos fariseus, que eram os mais exigentes no cumprimento da lei, se essa justiça não advir da obediência à lei. Não vem da obediência à lei, por isso é superior à dos fariseus. Vem do próprio Deus e do nosso relacionamento com Ele. Portanto, meus queridos, para sermos súditos desse reino, nós precisamos iniciar pela fé um relacionamento com o Filho amado de Deus, aquele que compraz, que agrada ao Senhor, aquele que cumpre toda a justiça de Deus, que viveu uma vida justa e que pode então nos conduzir na prática da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede da justiça
que vem de Deus. Satisfação plena através da justiça recebida do próprio Deus. Justiça é fidelidade pessoal a Deus. E isso, aqui, na igreja, a partir da linguagem da palavra de Deus, nós chamamos de santificação. Nós chamamos de uma busca pela comunhão com Deus. Nós chamamos de um progresso espiritual e moral que se torna possível quando nós recebemos pela fé a graça que transforma a nossa vida. E assim nós devemos buscar intensamente a justiça. Devemos ter fome e sede de justiça, uma vez que já tivemos o encontro pessoal com Deus. E cremos verdadeiramente que dele vem a justiça que nós necessitamos. E nós confiamos plenamente que ele nos abençoará através da comunhão íntima e pessoal que passará a desenvolver conosco, para que nós possamos cumprir, então, o que ele exige. Olha só o conceito de graça, como parece contraditório, mas é tão simples. A graça é Deus nos dando aquilo que ele exige de nós. Ele nos dá justiça e exige justiça de nós. Que justiça ele exige de nós? A sua própria justiça. Os nossos atos de justiça, nossos pensamentos justos, as nossas ações justas são uma consequência da justiça que recebemos de Deus pela graça. Mas nós devemos ter, segundo as palavras de Jesus, como uma característica fundamental do súdito desse reino, do Filho do amor de Deus, fome e sede de justiça. Nós devemos sentir uma carência, nós devemos sentir um desejo intenso. Eu não sei se você já passou fome, mas chega um momento em que a fome não é capaz de ser tolerada. Você passa alguns momentos do dia e sente fome. Alguns 2h30, 4 horas, outros menos, 2 horas ou menos. Mas você tem a expectativa de ser saciado. É só uma questão, porque o trânsito está muito tumultuado, ou você se demorou num compromisso, e você logo mais vai. Mas os estudiosos dizem que nós não temos, aqui no Ocidente, desde a modernidade, nós não temos noção do que seja sentir fome. Quando Jesus se referiu a fome e sede, ele estava se referindo a uma pessoa que iniciava o dia sem ter a expectativa de comer alguma coisa. E eles fazem cálculos. Por exemplo, eles chegam a dizer, até me espanta, mas eu preciso dar o crédito a quem passou a vida estudando, que um salário de um trabalhador naquela época poderia ser equivalente a 19 centavos de dólar. Por exemplo, trabalho de um dia. Então a situação aqui é a seguinte: trabalha hoje para comer, se der, e não sabe se vai ter trabalho amanhã e se vai ter o que comer amanhã. Então Jesus está se referindo a um tipo de fome, para ele comunicar algo a mim e a você, que é muito sério. É se você já sentiu de fato fome de justiça. Se você já sentiu essa carência da justiça como algo sem a qual você não poderia viver, você não poderá mais resistir. É desse tipo de fome que Jesus está falando. Agora, John Stott, que pode ser considerado um dos maiores estudiosos da palavra de Deus no século XX, já falecido, ele disse que a justiça que Jesus se refere tem pelo menos 3 aspectos. Tem um aspecto legal, que diz respeito à relação com Deus, o cumprimento da lei de Deus, como nós já nos referimos, que se tornou possível com a bênção que recebemos de Deus. Tem um aspecto também moral, relativo ao caráter, ou seja, a busca por ser justo e se adequar ao modelo de justiça que nós encontramos em Jesus. E, por último, o aspecto social, com respeito à promoção dos direitos. Então nós temos a relação com Deus, a relação com a moral, com as regras sociais, e nós temos também a relação com os direitos das pessoas que são exploradas ou que são oprimidas. Então a fome de justiça deve caracterizar a nossa vida como um todo, não só o aspecto espiritual, mas também o aspecto social. E nós precisamos, meus irmãos, nos indignar quando estamos diante da injustiça. Por exemplo, a injustiça com relação a Deus. Por isso que nós não podemos nos calar diante da idolatria, por exemplo, porque é quebra da lei de Deus.
Por isso que nós não podemos nos calar diante da mentira, porque tem a ver com esse aspecto moral, e Deus é santo. Ele exige de nós então um compromisso com a verdade, mas também não podemos nos calar diante da injustiça no sentido social, porque nós cremos num Deus para o qual não há acepção de pessoas. Todos são iguais diante dele, porque ele é o Criador de todos. Então, o que nós entendemos aqui, meus irmãos, com relação à ideia de justiça que Jesus está falando, é que nós precisamos ter fome e sede da justiça no sentido geral, para toda a nossa vida, na relação com ele, com o próximo e na relação também com a sociedade. Agora, quem estudou primeiro este capítulo e especificamente essas bem-aventuranças, nos apresenta o resultado da pesquisa sobre a palavra justiça aqui, e me permitam trazer essa informação que é mais específica, mas ao mesmo tempo é muito mais profunda. Porque os estudiosos da língua grega dizem que aqui foi usado por Jesus uma forma verbal que traz o sentido de justiça como um todo, de justiça por completo. Então, a ideia aqui não é que a pessoa deve ter fome e sede da justiça em uma situação específica, como por exemplo o advogado diante de um caso, da defesa de um cliente, mas da justiça total, da justiça como um todo. Só que isso vai nos colocar diante do Deus da justiça, porque só Ele pode ser a fonte dessa justiça de uma maneira completa. Até lá, nós precisamos buscar a justiça. Primeiro, buscar conhecer a Deus e a sua palavra. Como é que você pode ser justo? Como é que você pode exercer essa fome e sede de justiça? Buscando a Deus, buscando conhecer a Deus, que é a fonte da justiça. Conhecer a palavra de Deus. Certamente, os estudiosos no campo do direito, operadores do direito, juristas, estudam muitos textos, inclusive textos sagrados, onde a justiça estava associada, inclusive, com a religião. Mas eu quero perguntar a vocês, formandos, se já se dedicaram, por exemplo, a estudar pelo menos uma porção da palavra de Deus de maneira pessoal, para um conhecimento não só técnico, e certamente quem estuda a Bíblia vai ser abençoado por Deus com conhecimento vasto, muito rico, mas pessoalmente. Essa é uma forma de demonstrar a fome e sede de justiça. Mas também se comprometer em viver de forma justa, ser um exemplo daquilo que vai defender, porque infelizmente, como eu já me referi, no nosso país muitas vezes somos decepcionados por aqueles que deveriam ser exemplos da justiça, principalmente naquilo que mais dói à população mais carente, que é quando se faz justiça em benefício próprio. Domina-se a lei de um Estado e se beneficia em vez de usá-la para o bem comum. Mas a fome e sede de justiça também envolve o aspecto social. Como igreja, por exemplo, nós estamos numa cidade onde existem pessoas que têm necessidades materiais, que têm carências que não são atendidas pelo Estado, por exemplo, ou não são percebidas pela sociedade. E nós precisamos seguir o curso que Deus tem permitido ao cristianismo. Meus irmãos, na história do cristianismo houve fome e sede de justiça, louvado seja Deus. E muitos cristãos são exemplos para todos nós. Na antiguidade, até mesmo os romanos, imperadores até, admiravam e reconheciam a prática da justiça entre os cristãos. Por exemplo, o tratamento dedicado à mulher e à criança. Não há nem sequer uma comparação que possa ser feita. Por exemplo, se você encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, um dos documentos mais importantes da antiguidade, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo sobre o casamento que o corpo da mulher pertencia ao marido e que o corpo do marido pertencia à mulher, e um deveria se dedicar ao outro. Isso é algo inimaginável naquele período, a dignidade que a mulher tinha, por exemplo. Depois disso, muitos séculos, sim, de contradições, de frustrações, mas também de prática da justiça dentro do cristianismo. Especialmente, por exemplo, na igreja evangélica, nós temos exemplos que devemos seguir. Por exemplo, a luta contra a escravidão.
Uma instituição que no Brasil, por exemplo, durou tantos séculos, durou tantos anos, e foi o último país a libertar os escravos. Mas na Inglaterra, John Wesley, por exemplo, e William Wilberforce são os nomes mais referidos na luta contra a escravidão, a favor da abolição da escravatura. Tudo isso por entender que deveriam ter fome e sede de justiça. Nós encontramos, por exemplo, na década de 60, um pouco antes, até a década de 60, a luta pelos direitos civis, pelos direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos. Quem foi o principal líder desse movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos? Um pastor batista negro chamado Martin Luther King Jr. Por quê? Por que esses homens dedicaram suas vidas na luta pela justiça? Porque eles tinham fome e sede de justiça, e porque eles creram que receberam a justiça do próprio Rei da Justiça. E eles buscavam então sinalizar o reino de Deus aqui, enquanto vivemos nessa terra dos homens, manchada pelo pecado e pela injustiça. Nós devemos então crer que essas palavras de Jesus, elas se aplicam a cada um de nós, e nós devemos esperar que no relacionamento com Ele nós seremos satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E qual é a promessa? Porque serão satisfeitos, porque serão plenamente recompensados pela sua luta. Aqui, nessa terra, marcada pelo pecado, não plenamente, mas na glória, na eternidade, na continuação do relacionamento pessoal com Deus, certamente nós seremos recompensados, porque viveremos para sempre como aqueles que conheceram a justiça a partir do relacionamento com o próprio Deus. Nós podemos, portanto, confiar na promessa de Deus de que seremos recompensados, e por isso devemos buscar a justiça em nossa vida. Já fomos abençoados, agora devemos lutar pela justiça. A justiça foi uma bênção que nós recebemos. Agora ela deve ser encontrada em nossos pensamentos, em nossos atos e, por exemplo, na prática da nossa profissão. Eu entendo que falar de justiça no campo do direito não é mais necessário para formandos, que agora vão iniciar suas profissões, profissionalmente suas carreiras, e terão que continuar estudando durante a vida inteira. Mas o meu apelo nesta noite para os formandos e para todos nós é: busquemos um coração faminto e sedento pela justiça. Não saia daqui ainda no Monte Sião, no Monte Sinai, perdão, como aqueles que recebem um código de leis e agora terão que se esforçar para cumprir, e assim poderão ou não ser abençoados. Saindo daqui diante das palavras de Jesus no monte lá da Galileia, onde o Senhor Jesus disse: vocês são bem-aventurados, vocês que entram no reino, como aqueles que são carentes do relacionamento com Deus, recebem a justiça de Deus e recebem um coração faminto e sedento pela justiça diante de Deus e também diante do próximo. Que Deus nos abençoe e que esta experiência possa ser vivida não só pelos formandos do curso de Direito da Faculdade de Pitágoras, mas por todos nós no nosso dia a dia. Nós queremos, nesse momento, cantar ao Senhor um hino, exaltando ao Deus da nossa salvação, aquele que, de fato, é o Rei da Justiça e que oferece gratuitamente a justiça a cada um de nós. Vamos cantar o hino 66 do HCC, Cantarei ao Meu Salvador. Após cantarmos esse hino, nós todos, a congregação, teremos um momento final de oração pelos formandos, onde nós queremos deixar uma singela lembrança para cada um de vocês, marcando esse momento de culto na presença do Senhor. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando
linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Nós queremos então convidar aqui, juntamente com o Ramon, nosso querido irmão Ramon, o Wesley, o William e o Elder, para orarmos juntos aqui. Pedimos a Deus que abençoe essa nova etapa na vida de vocês, que abençoe a carreira de vocês, a família, e também agradecendo ao Senhor por esse momento de gratidão pela jornada que vocês cumpriram. Certamente momentos difíceis, todos aqueles que passam por um curso de graduação sabem. Eu imagino que a pandemia deve ter interferido também alguma coisa aí no formato das aulas, enfim. Mas graças a Deus vocês chegaram a esse momento. Quero pedir ao pastor Igor que entregue a vocês, em nome da igreja, uma porção da palavra de Deus. É o Evangelho de João. Nesse Evangelho vocês vão encontrar uma maior concentração de palavras de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Marcos se concentra mais em apresentar as ações de Jesus, os seus milagres, a sua caminhada até a cruz. Mas no Evangelho de João vocês vão encontrar de forma mais extensa palavras de Jesus. Leiam com carinho, meditem, e que Deus possa usar a sua palavra para conduzir vocês à justiça dele, mas também à prática da justiça na profissão de vocês. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por estas vidas. Obrigado, nosso Deus, por esse momento, quando podemos compartilhar, ó Deus, de cada um desses formandos, juntamente com suas famílias, dessa conquista que o Senhor permitiu que eles alcançassem. Primeiro o Senhor lhes deu saúde, inteligência, deu
perseverança para chegarem ao final desse curso. E agora, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para apresentar as suas vidas. Que o Senhor possa conduzi-los à sua própria justiça em Cristo Jesus, através da Tua palavra. Mas que também, ó Deus, eles sejam usados pelo Senhor para a promoção da justiça no mundo, para a promoção, ó Deus, do direito, que na operação do direito eles possam, ó Deus, agir conduzidos pelo Senhor para o bem comum, para agirem a favor daqueles que estão sendo oprimidos, daqueles que estão de alguma forma sendo ameaçados, ó Deus, especialmente nos seus direitos fundamentais. Que o Senhor ilumine suas mentes, que o Senhor dê discernimento e que eles possam ser usados pelo Senhor, mas que sobretudo, ó Pai, que através do estudo da Tua palavra eles possam ter um encontro pessoal com o Senhor, para a Tua glória, porque esse é o Teu propósito na nossa vida, na vida de cada um de nós. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, podem se sentar, fique à vontade. Logo após o final dessa celebração, que já chega ao fim, nós também poderemos cumprimentar os formandos na saída. Os irmãos podem se sentar e nós ouviremos no final deste culto, pós-lúdio instrumental, você poderá fazer a sua oração final. Nós queremos agradecer a todos os familiares, agradecer àqueles que nos visitam, dizer que são bem-vindos e convidá-los mais uma vez para que estejam aqui conosco a partir da quinta-feira, na comemoração dos 104 anos de existência da nossa igreja. Que Deus nos abençoe.